Olá, está começando Mais Vida para Você, o programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Nosso tema de hoje é sobre o pecado. Veja o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para melhor esclarecer essa passagem, quero lhe contar uma história bíblica ocorrida com o rei Davi. Isso está registrado no livro de 2 Samuel, nos capítulos 11 e 12. A história começa com o rei tomando sol em uma de suas sacadas de seu palácio. De lá ele observa na casa vizinha uma linda mulher tomando banho. E ele a deseja e a quer para si. É bom lembrar que naquela época o rei podia ter quantas esposas ele quisesse, mas claro, mulheres solteiras. Adultério era punido com a morte. E essa mulher em questão era casada, e casada com um dos seus comandantes de seu exército. Seu nome era Urias. Mesmo informado de quem ela era esposa, ainda assim ele não se conteve, mandou chamá-la e se deitou com ela. Adulterou. Como já disse, naquela época, adultério era causa de morte para os adúlteros. Mas mesmo tendo conhecimento da lei, Davi continuou em adultério com aquela mulher. Por conta desse relacionamento, Betseba, que era o nome da mulher, veio a ficar grávida. Então Davi arma um plano. Manda chamar o marido de Betseba para gozar de uma folga da guerra, com o objetivo de que Urias viesse a se relacionar intimamente com sua esposa e com isso esconder a verdadeira origem daquela gravidez. Acontece que Urias, não entendendo muito bem o convite do rei e se sentindo incomodado com aquela folga, não dorme em casa. O rei, indignado com a atitude do soldado, o chama e determina que ele passe a noite com sua esposa. Mais uma vez Urias não acha certo ele desfrutar dos prazeres de seu lar enquanto seus colegas soldados estavam dormindo ao relento e não vai para sua casa. O rei furioso manda então Urias de volta ao campo de batalha e dá ordem ao general dos exércitos que o coloque no fronte da batalha, no lugar mais perigoso, onde por certo iria cair em combate. E é isso que vem acontecer. Urias morre em combate. Betseba fica viúva e passados os dias da viuvez, Davi se casa com a viúva, aparentemente resolvendo toda a questão. É claro que toda essa história não fica guardada em segredo e a fofoca corre solta nos corredores do palácio, ganhando as ruas da capital e as regiões do reino. Um belo dia, antes que o filho de Betseba e Davi tivesse nascido, o profeta Natã foi visitar o rei e com o pretexto de consultá-lo e pedir seu conselho sobre uma causa do povo. Então o profeta Natã lhe relata a seguinte questão: Rei Davi, há um produtor pobre nas imediações de Jerusalém que vive de sua pequena propriedade e tem uma única cordeirinha que dela retira o leite para a sobrevivência da família. Seu vizinho, entretanto, é rico e é possuidor de muitas ovelhas e muito gado. Vindo um viajante na casa do rico, decidiu o rico recepcionar o visitante com um belo banquete. Mandou então o rico buscar e tirar a ovelhinha do pobre vizinho, seu único sustento para satisfazer seus caprichos e deleites. Após mencionar essa história ao rei, Natã perguntou: que deve ser feito a este homem rico? Davi, num rompante de moral, se levanta e brada: tão certo como vive o Senhor, este homem deve morrer e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Veja a resposta de Natã, que está escrita em 2 Samuel capítulo 12, dos versículos 7 a 12. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol.
Na sequência, Davi se humilha e pede perdão a Deus. E Deus diz que o perdoa, mas não diz que o livrará das consequências preditas de seu pecado. E olha que elas não eram poucas. Queridos, quero lhe dizer que Deus perdoa todo o pecado, mas necessariamente não livra das consequências. Davi, como eu disse, foi perdoado por Deus, mas teve que amargar as seguintes consequências. O filho de Davi, de Betseba, fruto desse relacionamento adúltero, nasce e morre em seguida. Um dos filhos de Davi, Amnon, estupra sua meia-irmã, uma jovem chamada Tamar. Tamar tinha um irmão com a mesma mãe com Davi, chamado Absalão. Portanto, Absalão era meio-irmão de Amnon, o estuprador. Absalão assassina Amnon por vingança e é expulso da casa do rei, da corte e de Israel. Muitos anos depois, o rei permite que Absalão retorne a Israel e a Jerusalém, mas não permite que o filho venha à sua presença e desfrute da corte. Absalão faz um levante contra o rei e usurpa o trono, obrigando a fuga de Davi de Jerusalém. Quando Absalão assume a capital, para humilhar a memória de seu pai, tem relações sexuais com as esposas do rei, seu pai, no terraço do palácio, à vista de todas as pessoas em plena luz do sol, conforme a profecia dada por Natã a Davi. O pecado, caro amigo, nunca se satisfaz com uma única ação, mas como no caso da história que acabamos de contar, vai se avolumando e acumulando em uma série de novos irrompimentos com novas e muitas consequências. Creia, o pecado levará você mais longe do que você deseja ir. O pecado manterá você mais distante do que você deseja ficar. E o pecado custará a você mais do que você deseja pagar. O pecado é tanto desviar-se do relacionamento de fidelidade a Deus, quanto também a desobediência aos mandamentos de Deus. Nos dois casos, o homem corta-se da comunhão com Deus e torna-se solitário e sem Deus. O próprio Davi conta que enquanto ele não confessou e se arrependeu de seu pecado, aqui relatado, seu sofrimento foi descomunal. Ele diz que seus ossos lhe doíam e suas entranhas lhe consumia pela culpa. Ele só se viu livre desse sofrimento quando se humilhou diante de Deus, se arrependeu e pediu perdão. Você que está me vendo nesse momento, tem algo em sua vida que está vivendo, algum pecado ainda que escondido ou não aos olhos das pessoas e que não agrada a Deus? Ou ainda, você julga que esse procedimento não tem importância, que está sob domínio e não fugirá ao controle? Você crê que um pecadinho aqui e outro ali não vai influenciar seu futuro e que poderá escondê-lo indefinidamente? O pecado pode até ter um gozo momentâneo, pode até ser uma realização de um sonho que depois se transformará em um pesadelo. O texto de hoje diz que o resultado do pecado sempre será a morte. Não a morte literal, ainda que às vezes isso aconteça, mas a morte da paz, a morte da alegria, a morte dos relacionamentos, a morte de uma família, a morte da liberdade. Hoje eu estou aqui para lhe dizer que nem tudo está perdido. Assim como Davi se arrependeu, comece o caminho de volta, peça perdão a Deus e volte para os caminhos do Senhor. Você que pelo pecado está afastado de Deus e da igreja, Jesus não desistiu de você. Ele está de braços abertos para lhe perdoar e lhe restituir a alegria de viver, para lhe restituir tudo que você perdeu. Meu Senhor e meu Deus, em nome de Jesus nesta hora, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja revelando o que está oculto ao coração de todo aquele que está me vendo, todo pecado que possa estar consumindo a vida deles, toda culpa que possa estar trazendo dor, sofrimento, que o Senhor possa estar revelando que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que restitui a alegria de viver. Assim como o Senhor restituiu a alegria de Davi, restitui, Senhor, a alegria em cada um dos meus telespectadores. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Também quero te convidar, meu querido amigo, para estar conosco em nossa igreja, na Igreja Presbiteriana Filadélfia, que está localizado na Travessa Ney Azevedo, número 81, no bairro do Novo Mundo. A participar conosco dos nossos cultos, que acontecem todos os domingos, às 19 horas, e na Escola Dominical, às 10 horas da manhã. Um grande abraço e até o próximo programa.